Sejam bem-vindos ao nosso podcast Direito Ilustrado. Meus queridos ilustres, aqui nós temos a pretensão de desenhar o direito para você. De forma bem clara, bem didática, uma linguagem direta, para que você possa compreender tudo que a gente passa aqui. Se ficar alguma dúvida, você escreve aqui nos comentários, manda para nós que faremos questão de responder, de esclarecer o quanto mais. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e hoje eu retomo o podcast, o episódio que a gente estava tendo com os nossos convidados da semana passada, que é a respeito de direito militar, e contamos aqui com o Dr. Ronaldo Roth e também com o Dr. Felipe Vinícius Silva. Felipe Vinícius Silva. Que é advogado de direito militar, e o Dr. Roth, juiz da primeira auditoria militar. Então, eu não vou voltar a palavra para cumprimentos, porque se você não assistiu, não aprendeu um pouquinho sobre a vida pessoal deles, um pouco da carreira, volta no episódio anterior e você vai se inteirar. Agora vamos já tratar diretamente dos temas de direito militar, já mergulhando no assunto, e um tema muito atual é a tal da câmera no fardamento do policial militar, a body cam. Ronaldo Roth, conta para nós, essa body cam, como que está sendo a utilização dessas provas, tanto para absolver quanto para condenar os policiais militares? Conta essa experiência que o senhor tem recente sobre isso. Sim. Bom, o uso da câmera, né, pelos policiais no equipamento, né, no EPI, equipamento operacional dos policiais, passou a ser uma prática frequente em alguns estados do Brasil, né, não todos, pelo que eu tenho ciência, né? E aqui no estado de São Paulo, mais em especial, né? E, obviamente, que o custo desse material é muito alto, né? Mas, enfim, ele foi adotado por uma política governamental, no sentido de tornar mais transparente, mais legítimo, né, a atuação da polícia, né? Obviamente que o registro da atuação do policial, atendendo uma ocorrência, né, verbalizando com as pessoas envolvidas na ocorrência, isso vai servir como material de prova, né? Porque a câmera passa a ser um meio de prova, né? Ela não é uma prova, né? Então, as imagens dali colhidas vão trazer suporte aí para se entender o fato, né? Tanto comprovando a própria palavra do policial, né? Porque você tem a palavra do policial, a versão do policial registrada e comprovada pela câmera, né? Como talvez até desdizendo aquilo que o policial queira sustentar. Então, obviamente, passa a ser um equipamento útil, né? E as unidades, né? São muitas unidades na Polícia Militar que já adotaram a prática da câmera na farda. E o judiciário, né? Tanto o judiciário comum como o judiciário militar, acaba trabalhando com as COPs, né, em ocorrências aí frequentes da polícia, né, tanto na ocorrência trivial como nas ocorrências mais graves, né, troca de tiros, inclusive, e isso passa a ser um material útil para o Ministério Público, também para a defesa, né, porque a prova ela vai ser usada tanto pela acusação como pela defesa, e o juiz vai ter que decidir sobre ela e tal. Então é uma prática real essa, né? Que tem aí fatores positivos, né? Eu acredito que fatores positivos são superiores aos fatores negativos, né? Inclusive até determinando uma certa mudança de postura, né? Por parte da própria polícia, né? Além da questão econômica, porque é um custo alto, né? Não é uma câmera comum, ela grava uma quantidade bem grande de duração, né, de minutos, e também deve ter um recurso ali que não dá para pagar, né? Então, de fato, ela deve ser uma câmera bem diferente da que a gente tem acesso aí pelo Mercado Livre, por exemplo. Mas, tirando essa questão do custo dela, qual outro fator negativo que a câmera no fardamento pode trazer? Quando você fala, não é só o equipamento, você tem a nuvem, né? O que vai ficar armazenado, o custo é muito alto, né? Em recentes declarações do governador aqui do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, ele aborda isso com muita categoria, né? Então os custos são muito elevados, assim como um todo tal, né?
Até eu vi numa das entrevistas do próprio governador, né, ele até estabelecendo uma prioridade de decisão, né? O que é mais importante? Investir na bodycam, né? Ou você investir em outros equipamentos para proteção da sociedade, né? Porque essa é uma questão de decisão governamental, né? Então, tanto é que a Polícia Militar, dado o seu efetivo aqui em São Paulo, né, que ultrapassa 80 mil homens e mulheres, né, não se adotou em todas as unidades operacionais. Por quê? Porque tem uma série de obstáculos. Agora, os efeitos negativos aí que podem daí decorrer, né, são a inibição de atuação do policial militar numa ocorrência, porque o policial pode entender que ele estando gravando, filmando toda a sua atividade, né, ele vai ter uma cautela, vamos dizer, mais do que redobrada, para não cometer nenhum deslize operacional, administrativo, enfim. E isto pode ser, inclusive, prejudicial à pessoa dele ou à pessoa da vítima, dependendo do caso. Nós tivemos um caso agora recente, dramático, né? A morte de um sargento da Polícia Militar, né? E isto acabou sendo registrado, em que ele hesitou na abordagem de um indivíduo, né? E acabou sofrendo vários tiros e perdeu a vida recentemente, né? No estado de Minas Gerais, né? Então, veja, o aspecto negativo que eu verifico é esse, né? Você inibir a ação policial, aquilo que deveria ser espontâneo, imediato e tal, você cria um retardamento, cria uma cautela que até, né, ela não precisaria existir ali naquele caso prático, e isto pode trazer prejuízo não só ao policial como à própria vítima tal, né? Mas é um caso polêmico isso, controverso. Ele sempre ficaria filtrando, né? Será que eu estou sendo muito truculento, estou usando, verbalizando de forma errada? Sim. E esse filtro por vezes vai atrapalhar na velocidade da atuação. Exato. Por outro lado também você veja em casos práticos, né, que as imagens já foram usadas para elucidar, para comprovar aí a ação legítima necessária da polícia. Então, veja, ela tem prós e contras, uma questão tal. Tanto é que você vê que em determinados estados, no Rio de Janeiro, né, você tem até uma ação direta de uma DPF, né, onde ali há obrigação dos policiais a agirem, utilizarem as câmeras, né. Então foi uma imposição do Poder Judiciário e tal. Isso é uma questão complicada, né? Porque, veja, a partir do momento que o judiciário passe a determinar o que a polícia deve fazer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, você tem uma invasão de poderes, né? Então, veja, o poder executivo, legislativo e judiciário. A polícia pertence ao poder executivo, né? Então, por exemplo, abordagens policiais, né? Na tônica de algumas decisões aí do Poder Judiciário, a polícia, né, não poderia agir. E como é que fica o cidadão? A polícia vai aguardar a autorização judicial para agir? Somente sendo que a emergência policial está ali, acontecendo de madrugada, etc. Tá? Então é algo muito polêmico, né? Não é fácil. A gente tratar um tema de segurança pública tem uma série de facetas aí, né? A gente só está abordando uma delas. Né? Mas só para falar da bodycam, eu perguntei dos prós e contras, porque tem um vídeo de uma deputada, não vou citar o nome, que diz que temos que tirar essa bodycam, porque tem muito advogado usando para absolver os clientes. Poxa, mas se está usando para absolver, é porque ele está conseguindo provar que serviu como prova da inocência da pessoa, ou que não tem prova suficiente para condenar. Então é engraçado que às vezes o argumento, os advogados criminalistas estão se aproveitando. Aí senti na pele e falei, que absurdo, né? Aí envolve uma questão da verdade, né? O que é a verdade, né? Exato. Verdade é aquilo que você quer provar ou aquilo que está provado. Exato. Né? Então você tem uma imagem demonstrando o que aconteceu, você vai criticar a imagem?
Veja, me parece que não é por aí, né? É um contrassenso. Mas, enfim, né, a questão é controversa. Né? Dependendo a ótica que nós vamos ver, nós vamos ter aí, né, uma discussão infindável aí, né? Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Felipe, como ex-PM e como advogado, o que você acha dessa obrigatoriedade ou não do uso da bodycam? Bem, como o Dr. Roth falou, é um assunto polêmico, mas como você mesmo falou no início do nosso podcast da semana passada, eu sou um pouco polêmico. Então eu tento muitas vezes remar contra uma maré negra que às vezes está nesse âmbito jurídico militar, porque muitas vezes o policial quer ouvir só aquilo que ele já acredita, ele não quer ouvir aquilo que ele precisa. Então assim, antes da minha opinião sobre essa pergunta, eu peço, no máximo, eu poderia falar muito, eu fiz uma enquete sobre isso nas minhas redes sociais há 2, 3 dias atrás, e a tropa, centenas de votos, a maioria dos meus seguidores são policiais militares, centenas de votos, deu que 30% é a favor da câmera e 70% é contra o uso da câmera. Foi exatamente esse o meu pedido. Aí o que acontece? Primeiramente, o contexto. Sem dúvida, uma imagem vale mais que 1000 palavras, é verdade. Né? Realmente você consegue, com todos os depoimentos de um processo penal, ser desmistificado com uma imagem, às vezes de 2 minutos, você consegue ver quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Outro ponto, é uma tendência mundial. Chegou no Brasil agora, recentemente, mas a gente tem polícias como da Alemanha, polícias do Reino Unido, que já trazem isso a uma certa data. A gente, desde muitos anos atrás, quem nunca assistiu aquele Wildest Police Videos dos Estados Unidos, de perseguições policiais, câmera no carro, né, na viatura. A gente já gostava de ver. Agora, o que chegou para o policial, uma coisa que eu costumo chamar de paradoxo da vigilância. Porque a pessoa que entra na polícia militar, ela tem o interesse de vigiar. Ela tem o interesse de eu estou observando, eu estou fazendo a defesa da sociedade, eu estou vendo quem está certo, quem está errado. Quando coloca uma câmera no peito dele, ele se sente o vigiado. Peraí, mas eu fui contratado para vigiar e agora estão me vigiando? Foi você quem criou esse termo? Porque o termo é bonito, hein? Paradoxo da segurança. Ó. Da vigilância. Vigilância. Eu que estou usando isso nas minhas redes sociais. Eu realmente vejo dessa forma. Ele se sente... Ninguém gosta de ser vigiado. Né? Tem até... Se a gente vai para a área metafísica, para a área... assim, até cósmica, falam que se um evento está sendo vigiado, ele já não se comporta da mesma forma do que se ele não estivesse sendo vigiado. Tem uns estudos científicos dessa situação. Agora, o que eu acho interessante, dos contras, antes de eu falar minha opinião ainda, consigo complementar um pouco mais do que o Dr. Roth falou na parte policial, porque eu trabalhei com a câmera antes de me tornar advogado. O que eu vejo? O policial, sim, ele se inibe muito. Nós temos o policial defendendo que o uso das câmeras inibe a ação policial e aumenta a criminalidade. A população falando que a ausência da câmera aumenta a letalidade. Aí fica essa penumbra no meio. E aí, quem está certo, quem está errado? A grande questão é muito mais do que a câmera, porque eu acho que o sistema penal brasileiro, o sistema jurídico penal brasileiro, penal militar incluso, ele tem uma série de falhas. Eu posso citar um exemplo. Quando eu era policial, eu era soldado da PM, a gente foi verificar uma denúncia, eu cheguei lá no local,
na denúncia, não tinha arma nenhuma, pagaram como arma com o indivíduo e tudo mais, mas tinha um pé de maconha no meio do pátio do cidadão lá. E a gente teve que apresentar. Era recruta, tinha que apresentar mesmo, tudo bem. Fiquei 16 horas no DP. Fiquei 16 horas para apresentar essa ocorrência. Eu já tinha trabalhado 10. Eu fiquei 16 horas para fazer uma coisa simples, que era simplesmente, pé de maconha, podia colocar num saco lá, mandar para perícia, constatação posterior, que em algumas cidades do interior fazem, mas em São Paulo não é assim, você tem que ficar lá até o fim. Os policiais, eles sofrem, vamos dizer assim, uma certa desprezo da Polícia Civil, muitas vezes, por levar essas ocorrências pequenas. E até vira chacota, porque você está me trazendo uma paranga de maconha e tudo. Então, ao longo do tempo, por esse problema judicial no Brasil, de polícia judiciária, o policial, ele muitas vezes, ele não quer fazer isso. Então, sem a câmera, a verdade o policial, ele ia abordar um indivíduo, ele via lá uma paranguinha de maconha e uma arma. Ele desprezava a paranguinha de maconha, essa é a verdade, e apresentava a arma, que era muito mais rápido, era algo muito mais sério, muito mais circunstancial para a sociedade. Porque a paranguinha de maconha, como todo mundo sabe, ninguém fica preso por conta disso. O indivíduo sai da delegacia e compra de novo e fuma de novo. E você ainda tá lá nas 16 horas com o pé de maconha. Eu saí depois do indivíduo. Isso é muito comum. Eu saí depois dele. Aí começam essas situações. Aí começa a vigilância também extrema. O interior sofre muito com isso. Por quê? A regulamentação da polícia diz que pagou a ocorrência via Copom, ele tem que acionar a câmera. Isso é muito normal em São Paulo. Pagou, em 2 minutos eu já estou na rua. No interior não é assim. Muitos policiais do interior me criticam assim, me falam, né, doutor, mas acontece isso. Pagou uma ocorrência no interior, ele tem que acionar a câmera, só que ele vai demorar 50 minutos para chegar no local da ocorrência. E nesses 50 minutos, tudo que ele falar com o parceiro dele está sendo gravado. E já aconteceu, por exemplo, eu como policial de polícia judiciária militar, já chegou denúncia assim que o policial agrediu tal cidadão. O cidadão não sabia que tinha câmera. E ele fez uma denúncia injusta. Então isso era muito comum. E o que está acontecendo agora com as câmeras dessa forma? Tem essa denúncia, o oficial vai ver se tá ou não teve agressão, só que nisso ele verifica que o policial do interior acionou a câmera só quando chegou na ocorrência. Não teve agressão, foi uma conduta caluniosa do cidadão. Porém, o regulamento diz que você tem que acionar a câmera quando paga a ocorrência. Você demorou 50 minutos para acionar, vira um PD, vira um procedimento disciplinar policial. Para que o pessoal entenda, paga o Despacha Copom, paga. Né? Despacha a ocorrência. Comunicou, Isso, o Copom comunica. Quando eu falo paga a ocorrência, peço perdão, Imagina. despacha a ocorrência via rádio para a viatura ir atender. Só que a área do interior, de policiamento do interior, é muito distante. Muito grande. Eu trabalhava num batalhão 24 BPMI, ficava centralizado em São João da Boa Vista, que de ponta a ponta do batalhão dava 120 quilômetros. E eu, como comando Força Patrulha, às vezes tinha que apoiar 120 quilômetros de distância. E pelas normas, teria que acionar na hora. E essa, até para terminar, para ter o mais sucinto possível, essa discricionariedade, essa falha judicial que eu mencionei entre o policial e o cidadão, ela é muito verificada porque muitas vezes o policial ele não gosta de saber que ele vai levar o indivíduo com uma paranguinha de maconha e o cara vai ser liberado e vai virar chacota na delegacia. Porque sim, há uma certa perseguição dos policiais militares por alguns maus profissionais, às vezes, da Polícia Civil, que não querem fazer esse trabalho. Coisa que no interior, às vezes, vai para constatação posterior, em meia horinha resolve a ocorrência, ótimo. Em São Paulo, não, era 12 horas, 14 horas no DP. Às vezes o policial chegava com câmera, e eu não estou falando que isso está certo. Ele chegava sem a câmera, e isso aconteceu, fatos reais. Tá toda aquela confusão, o policial chega, como eles falam na rua, para trocar ideia. E na ideia, o que muito facilmente com a câmera pode ser visto até como uma conduta de ameaça, uma conduta de repente de coação e tudo mais, ele resolveu a ocorrência, acabava, não tinha mais aquele Charlie 04, aquela briga doméstica, aquela discussão. Não estou falando que tá certo, mas ele resolvia. Agora chega lá no local, é uma discussão doméstica que o indivíduo tá fumando maconha. Aí ele tem que acionar a câmera. A câmera vendo o indivíduo fumando maconha já virou uma ocorrência de 16 horas. E as pessoas acham que a polícia é infinita, mas às vezes você tem uma área com um tenente com 3 viaturas, uma área de 200 mil pessoas. Uhum. E acaba ficando 12 horas uma viatura lá com uma situação dessa. O policial, na boa tentativa de resolver, fazia dessa forma que eu não estou falando que é correta.
e a legislação acabava não ajudando nessa situação. Então o policial, ele tem que entender, a partir desse momento, já estou finalizando, ele tem que entender que ele já não pode mais fazer o papel de eu resolvo tudo. Ele tem que fazer o papel dele. E a sociedade tem que entender que a partir do momento que você quer que o policial seja filmado, você tem que entender que o policial ele vai fazer tudo que tiver ao poder dele, nem mais, nem menos. Agora, respondendo a pergunta, se eu sou a favor ou não, os militares vão me matar. Mas eu sou a favor, porque a polícia vem da sociedade. E uma coisa é o particular não gostar de ser vigiado, outra coisa é o agente do Estado, representando o Estado, que nós viemos de séculos de abuso estatal, fazendo essa representação. Então eu acho que é muito importante sim, e o bom policial ele sabe usar isso, e eu usei muito tempo isso, nunca tive problema, ele sabe usar isso a favor dele. Só que ele tem que colocar assim, eu não sou o vingador. Isso eu acho importante. Não é o xerife, né? Ele Exatamente. se a função dele, encontrando aquela situação, é pegar todo mundo, pôr na viatura, levar pra delegacia, faça isso. Aí um sistema penal melhor, desculpa até te cortar, o sistema penal melhor melhorando, por exemplo, essa coisa simples de constatação de droga, já seria um grande aviso. Ah, constatei droga, 10, 15 minutos, meia hora no DP, resolveu, continua o patrulhamento. Ou seja, é outro problema, né? Aí é um problema que pega outra esfera, né? É a Polícia É Civil. um problema macro, não dá pra falar só da câmera, a gente fala de tudo. Mas pensando no princípio, que isso a gente aprende na pós-graduação, aliás, até aproveitar para dizer, estamos aqui na EPD, nos estúdios. No estúdio não, aqui é o auditório, é o Nobre, né? Salão Nobre daqui, é muito bonito, eles concederam para nós esse espaço, local onde nós temos a pós-graduação de Direito Militar, aqui da coordenação do Dr. Roth, onde eu tenho a honra de ser um dos professores. E nessa pós-graduação a gente aprende muito o direito constitucional e relacionado aí ao processo penal militar e ao Código Penal Militar. E o princípio mor da administração pública, diferente do artigo 1º do Código Penal, que vai dizer que você pode fazer tudo o que você quiser, como diria Raul Seixas, faz tudo o que quiser, tudo da lei. Ou seja, se não está proibido na lei, você pode fazer. Na administração pública, isso não é dessa forma. Não vou dizer que inverte, porém é o seguinte, você deve fazer tudo o que está na lei. Nem aquém, nem além. Só o que está na lei. E se a bodycam tá obrigando o policial a só fazer aquilo que está na lei, meu amigo, você está pondo vida ao princípio da administração pública, da legalidade de acordo com a administração pública que está na Constituição Federal. Vamos à sequência aqui, professor. Eu gosto muito, até pela amizade que a gente tem, que ele me manda, por vezes, alterações legislativas. Você já está sabendo disso, Renan? Estuda. E ele me mandou agora, recentemente, a alteração da Lei 14.688 de 2023, final do ano passado. Por favor, para o nosso público que não é do direito, não é militar, a maioria não é, mas para que eles entendam o que teve de alteração agora no Código Penal Militar. Ok. Realmente a gente teve essa alteração agora no final de 2023, né, a Lei 14.688, e ela, em verdade, operou uma mini-reforma no Código Penal Militar. Esta lei teve a primazia de alterar dispositivos, vários dispositivos da parte geral, vários dispositivos da parte especial do Código Penal Militar, né? E trouxe institutos aí que eram próprios do direito comum, agora existentes no direito militar. Um deles, o Instituto do Perdão Judicial, por exemplo, nos casos de crime contra a vida, homicídios, etc., né? Homicídio culposo, etc., né? Então, essa é uma das alterações. Mas não só essa, né? Crime continuado, né? Houve uma grande alteração no sistema punitivo, né? Alterando o rigor do Código Penal Militar e abrandando esse sistema punitivo para igualar ao Código Penal Comum. Então, muitos dispositivos, muitos crimes, por exemplo, foram igualados aos crimes comuns. Né? Eu dou exemplo, por exemplo, no caso do delito de corrupção passiva, né? O artigo 308, você tinha receber
né, ou aceitar a proposta de vantagem indevida e tal. Já configuraria crime. Já no Código Penal Comum, você tem, além desses dois verbos núcleos, né, dessas condutas proibidas, você tinha também o solicitar. Então, faltava o solicitar no 308 do Código Penal Militar, isso foi trazido. Então, dando assim exemplos pontuais, né, para a gente fazer assim, uma síntese para o nosso leitor, esta lei 14.688, ela na verdade encurtou as diferenças entre o Código Penal Militar e o Código Penal Comum. Né? Ela trouxe muito do comum, atualizou o Código Penal Militar em face do Código Penal Comum. E isso tem uma explicação, inclusive, histórica, né? Pelo fato de nós não termos o direito militar na graduação, mesmo aqueles bacharéis, eles desconhecem o direito militar. Então, isso vai refletir no trabalho legislativo, né? Porque o parlamentar ele altera o Código Penal Comum com uma certa rapidez, e as alterações do Código Penal Militar elas são raras. Então, esta lei, né, a 14.688, ela deu uma atualizada em todas elas. Anteriormente a ela, nós tivemos uma outra lei que foi revolucionária, que foi a Lei 13.491/17. Esta criando aquilo que eu denominei, e hoje já faz parte da doutrina e da jurisprudência, os crimes militares por extensão, né, tornando então o crime comum militar. Então, em síntese a isso, essa reforma ela foi positiva. Tabacaria Hookah. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Hookah, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Hookah e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Olha, eu imagino que vai ter uma repercussão interessante, porque pelo fato de que antes dessa lei, o crime continuado, ele era somado às penas. No direito comum, no crime comum, pegava a pena do maior e aumentava de 1/6 a 1/3, certo? Acho que até a metade. E então você cometeu 10 furtos da mesma forma, com as mesmas circunstâncias, tudo, você responde por crime continuado. Então vai pegar a pena de 1 e aumentar. Agora, se você fosse militar e estivesse cometendo isso como militar, você então somariam suas penas. Então se o furto é de 1 a 4 anos, quantos foram? Foram 10? Você pode pegar 40 anos. E era isso que acontecia, somavam-se as penas. Agora, com esse instituto do crime continuado sendo previsto pelo Código Penal Militar, agora não. E aí, já que esse instituto vai ser aplicado agora, ele é uma lei melhor, mais benéfica, e a lei mais benéfica retroage. Então, se a pessoa já tivesse sido condenada, está ali pagando uma pena da qual, se fosse crime comum, não estaria preso, cabe entrar com um habeas corpus e provar que teve aí essa a mutação da lei e
como melius, né, retroagis, e você consegue daí trazer essa lei melhor para que beneficie o réu para trás. Veja, isso não poderia ser o inverso. Se depois a pena aumenta, isso não pode aplicar para o cara que já teve a sentença dele. Mas se ela é melhor, pode aplicar. Então, verifique aí se você conhece alguém que está nessa circunstância, porque essa lei vai ser benéfica para isso. Mas ótima síntese, professor. Eu vou agora perguntar para o Felipe que existem crimes, e a gente assiste, né? Quem conhece um pouquinho da justiça militar vai saber que tem, quando a pessoa responde por crime militar, tem vezes que é um juiz togado, juiz concursado, como o Dr. Roth. E tem vezes que o cara é julgado, né? O réu ele vai ser julgado por um órgão colegiado, composto pelo juiz togado e mais 4 oficiais da polícia militar. É o que a gente chama de regime escalonado, né? Então, me diga, o que diferencia? Como que a pessoa, o que o militar tem que fazer para ser julgado pelo singular e o que ele tem que fazer para ser julgado pelo colegiado? Bem, quando a gente... nós vamos falar de competência, nós temos que verificar primeiramente a Constituição Federal. Ela que vai delimitar quem é responsável por fazer o quê, vamos dizer assim. Se nós formos pensar em Justiça Militar da União, a JMU, nós temos lá no, acho que 124, se não me falha a memória, está especificando que a Justiça Militar da União será competente para julgar os crimes militares. Ponto. Quando nós já passamos e fala que o complemento dessas normas seriam por uma lei específica que rege esse princípio, essas competências. Quando nós vamos na Justiça Militar dos Estados, nós temos lá no 125, parágrafo 4º e parágrafo 5º, determinando o quê? Que a Justiça Militar ela é responsável pelos crimes militares cometidos pelos militares dos Estados. Então, já delimita que somente os militares dos estados podem ser julgados, e delimita as competências do escabinato, dos juízes, os 5 juízes, e dos, no caso até que difere da Justiça Militar da União, os atos disciplinares militares. Então, nós temos na Justiça Militar Estadual, nós temos que o juiz singular, isso está na Constituição, consegue verificar nesses artigos, nesses dispositivos que eu citei, ele é responsável por crimes praticados pelos militares dos estados contra civis e para resolver questões de atos disciplinares militares. E os escabinatos, né, os conselhos de justiça, por todos os outros crimes restantes. E por que isso difere? Quando nós falamos um crime contra civil, nós estamos falando de bens jurídicos contra a pessoa humana. Então nós estamos falando de uma lesão corporal, nós estamos falando... O homicídio não, porque ele separa o homicídio, os dolosos contra a vida, para a competência do tribunal do júri também, já fica bem estabelecido isso lá. Mas lesão corporal, de repente uma ameaça, o próprio juiz militar, isso eu acho até importante, aquela pergunta da semana passada, que fala da importância de ter sido militar. E é isso que quer trazer o escabinato. Porque quando nós temos um crime militar contra a administração militar, contra o dever militar, a ordem administrativa militar, é como se a Constituição convocasse militares, oficiais militares, para se juntar ao juiz de direito e colocarem o conhecimento e a expertise deles na hora do julgamento. Tanto é, né, o Dr. Roth, né, eu já acompanhei diversas audiências do Dr. Roth, e nós vemos essa divergência de votos muitas vezes. Por quê? O juiz de direito pode pensar de uma forma, e o Dr. Roth ele tem as duas vivências, né? Mas tem juiz de direito que não teve. Então, aí o escabinato, cada um pode ver uma coisa, a gente vê o tenente voltando de uma forma e tudo mais. Então, dá essa diferença e acaba ficando um julgamento, tentando o máximo possível, que é impossível a 100% a justiça, né? Acaba trazendo maior olhos para a situação. Por ter essa experiência da farda ali, Exatamente. Atuando e falando, né? O senhor sabe que, Dr. Roth, que quando eu fiz um julgamento lá com o senhor, as perguntas que eu fiz eram as que eu entendia pertinentes para o direito, para a minha visão daqueles fatos. Sim. Aí os oficiais começam a fazer as perguntas deles e fala, poxa, para mim isso não era relevante, mas se é relevante para ele, é uma coisa que eu vou explorar depois, no momento dos debates. Ele vê no ponto de Se vista operacional. Deu a voz, falou tal coisa. Não, isso não é relevante. Cumpriu já o chegou... POP, fez isso. Exato. Então, acaba sendo um norte para o advogado atento seguir. Né? Aprendi isso aqui na pós-graduação. Então, E aí, é o que você disse. Ele tem a vivência de policial. Eu nunca vou ter essa vivência. Então, é importante ouvir com atenção, porque o caminho, às vezes, está ali. Claro,
ele vai ter um voto, são 5. E o diferente do júri, onde são 7, e você dá o voto sem se manifestar, primeiro seu voto é secreto, e é só sim ou não, os quesitos já estão prontos. Na justiça militar, esses votos que o juiz e os 4 oficiais fazem é por escrito, e vai ter que fundamentar o porquê que entende, que absolve ou condena, o quanto condena ainda. Doutor, já que ele falou do homicídio, eu vou fazer essa pergunta. O homicídio praticado pelo militar, nas formas ali do artigo 9º do Código Penal Militar, que vai decidir, vai dizer se ele é um crime militar ou não, apesar de ser um julgado, né, já falei que eu defendo policiais militares acusados injustamente de cometer homicídio, a competência é tribunal do júri, mas eu quero que o senhor me diga o seguinte, é um crime militar? Se ele é militar, quem tem que investigar? Ok. Não, a pergunta é muito pertinente, né? Ela envolve uma área técnica e até isso cria dificuldade entre aqueles que são técnicos, né? Mas, em verdade, essa alteração ela nasceu, né, em 1996, com a Lei 9299, né? E essa lei retirou da Justiça Militar os crimes dolosos contra a vida, dentre eles o homicídio, passando-os para o júri, né? Então, a partir de 96, a Justiça Militar no Brasil deixou de processar e julgar os crimes de homicídio dolosos. Mantém até hoje os crimes culposos de homicídio, né? E a Constituição de 88, ela constitucionalizou essa regra infraconstitucional, ou seja, ela tornou a regra da 9299 de 96 uma regra hoje prevista no artigo 125, parágrafo 4º, ressalvando então da competência da Justiça Militar os crimes de competência do júri. Vale ressaltar, professor, isso eu aprendi com a Silvia Ono, que é professora aqui da pós-graduação, que isso foi um reflexo do fato, né, do evento Carandiru, né? Foi uma resposta da sociedade que falou, agora os militares que vão julgar na ilusão de que ser julgado pelo tribunal militar fosse mais brando do que pelo tribunal do júri. Mas aí foi esse que motivou aí os legisladores. Tem uma lei de duvidosa constitucionalidade também, né, que teve um problema que depois teve, que a emenda constitucional teve que mudar. Né? Foi uma lei, vamos dizer, a toque de caixa, né? Feita à época porque se pretendiam um determinado resultado, mas isso trouxe vários reflexos jurídicos, né? E agora a pergunta objetiva que você me fez, né? Ocorrendo um crime de homicídio, né, doloso, praticado pelo militar em serviço, quem que investiga, né? Em verdade, quanto a esse tópico, né, não há dúvida no Brasil, porque a Lei 9299 de 96, essa que eu mencionei, ela estabelece que a atribuição para investigar é da própria instituição militar. Então, vejam, em termos legais, nós não temos dúvida. Em termos constitucionais, nós vamos lá no capítulo de Segurança Pública, artigo 144, né, parágrafo 4º, e ali também nós vamos ter a confirmação desta regra, dizendo o seguinte, os crimes comuns, eles são investigados pelos delegados de polícia, excetuando-se os crimes militares. Os crimes militares são investigados pela própria instituição militar. Né? E tem toda uma lógica, né? O delegado de polícia ele teria dificuldade em entender a sistemática, né, da legislação militar, né, e o inverso também é verdadeiro, né, em relação ao tal. Tanto é que, devido a esta regra constitucional, nós não podemos desobedecê-la. Né? Então, o delegado de polícia não vai investigar o crime militar. Não pode. A Constituição não autoriza. E, por sua vez, os oficiais que atuam na investigação de crimes militares não podem investigar crimes comuns. Aí você vem o Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 82, parágrafo 2º. E ele estabelece também
que nos casos de homicídio doloso, né, os inquéritos policiais militares deverão ser, ao final, enviados para o júri. Então, vem confirmar novamente esta atribuição, esta competência da instituição militar investigar o crime de homicídio doloso. A própria Lei 13.491/17, ela, ao criar os parágrafos, né, primeiro e segundo, no âmbito do artigo 9º, estabeleceu lá que uma diferença entre a investigação, a competência do crime estadual e do crime federal, né? O crime federal de homicídio doloso, os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados pela JMU. Já no âmbito estadual, eles são julgados pelo júri. E aí nasce uma outra discussão, e essa discussão tem pertinência à sua pergunta, que é você estabelecer a natureza do crime de homicídio doloso praticado pelo militar em serviço. Né? A corrente minoritária entende que esse crime é comum. A corrente majoritária, esta me filio a ela, até porque tenho N decisões nesse sentido, trabalhos doutrinários, inclusive citados pela jurisprudência, o crime é militar. Então, se o crime é militar, prevalece todo o ordenamento jurídico para dizer que quem deve investigar é a instituição militar. Na prática, agora, né, nós fizemos essa abordagem teórica, tal, né, legislativa, enfim. Na prática, a Polícia Civil, paralelamente à Polícia Militar, no caso estadual, realiza a mesmíssima investigação, o que é uma perda de trabalho, de meios, né, muito grande e até injustificável. Né? Uhum. Para o gestor, aquele que está empregando o policial. Como se estivesse sobrando material humano. Se nós estivéssemos sobrando polícia, né, não tem o que fazer, até justificaria, né, duas instituições apurarem o mesmo fato. Mas, na verdade, você tem uma proibição. Né? Ou o crime é comum ou ele é militar. Na prática, os dois investigam. O que é um bis in idem. Volto a dizer, né? O crime comum, né, aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é a respeito do modelo de polícia no Brasil. Certo ou não? O modelo de polícia no Brasil adotado é um ciclo incompleto de polícia. Só o Brasil que tem o ciclo incompleto de polícia. Os demais países no mundo têm o ciclo completo de polícia. Daí a justificar um procedimento já obsoleto. Né? A polícia militar atua na via pública e as ocorrências ela tem que levar para a delegacia para registrar lá. A polícia civil ou federal vai investigar o crime, né, após a sua ocorrência, e a polícia militar, que está na via pública, vai enfrentar a ocorrência. Né? Hoje você tem a maioria dos estados com termo circunstanciado de ocorrência. Hoje o policial, ele por tablet, ele registra a ocorrência policial, já manda para o sistema e vai para o judiciário ou vai para a delegacia, evitando que a própria viatura fique horas paralisadas aguardando o momento de atender. Você pega o estado de São Paulo, por exemplo, você vai ver que tem vários municípios com plantão, principalmente fim de semana ou à noite, enfim, fica um plantão para tantos municípios. O doutor Felipe domina isso, você mesmo, Renan, né, atua, você reside no interior, sabe bem disso. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar
E ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Professor, deixa eu contar. Tem um cliente que teve uma experiência em Florianópolis, foi parado pela polícia porque estava fumando maconha. Ele fez um TCO nessas maquininhas. Fez o TCO, já saiu com a intimação da data de audiência para transação penal. Na hora. Seria um sonho. No carro. Fantástico. Sonho. Algo moderno, algo que a gente deve aplaudir. Então, Sim. veja, alguns estados, e você citou Santa Catarina, que é um dos estados aí que estão muito bem nesse sentido. O né? Sul é. A maioria dos pra estados frente, já né? adotaram tal. Então, veja, nós precisamos pensar numa alteração do modelo policial. Mas aí fica para uma outra discussão. Né? Mas voltando para a Essa- questão do habeas corpus, Da competência. é que eu já dei a resposta. Tá. O investigado, né? O que está sendo acusado aí do homicídio doloso, Sim. que vai ser investigado, na forma, se for legalista, aí, se seguirem a lei, tanto o Código de Processo Penal Militar, tanto a Constituição Federal, como essa lei que determinou a competência para a justiça, aliás, que o crime seria militar. Se ele vai ser investigado pela Polícia Judiciária Militar, é justo ou é uma violência, né? Ele estar sendo também investigado pela Polícia Civil? Porque se você já está sendo investigado por um, você não pode ser investigado por outro. E até se estiverem agindo de forma contra a lei, numa investigação injusta, entra no abuso de autoridade. Bom, vamos lá, né? Vamos enfrentar. A pergunta do professor Renan não é uma pergunta simples, não. Veja, eu entendo que a gente resolve essa questão de maneira simples, né? Cumprindo, obedecendo o ordenamento jurídico. Né? Eu já disse que é despiciênio, é injustificável, né? Traz aí uma perda de trabalho pessoal, de meios, né? Você retira a polícia de estar fazendo uma investigação de vários crimes para apurar o mesmo crime que a outra instituição está apurando. Veja. Então me parece que é algo injustificável, né? Sob todo ponto de vista. Mas o que acontece? Veja, em verdade, a investigação, e aí nós vamos entrar numa outra questão aí, se a investigação ela causa um constrangimento ou não. Estou sob a ótica aqui do réu. Exatamente. Se você está fazendo uma investigação, é para chegar a entender, explicar o que aconteceu, né? E o constrangimento ele vai surgir quando você justifica um indiciado. Né? Então, veja, você está apurando um fato em tese, você não tem um indiciado. Você concorda, não?
Então, dentro da investigação, você vai ter um momento processual em que pode você aí começar a discutir a questão do constrangimento. Mas, resumindo a pergunta, para não ficar tão técnico aí, pode existir duas investigações, uma pela Polícia Militar e outra pela Polícia Civil, para o mesmo fato, e em relação ao direito daquele que está sendo investigado. Veja, eu entendo aí que está havendo uma desobediência ao ordenamento jurídico. Cabe ao interessado levar isso ao Poder Judiciário para dizer, olha, a Constituição Federal não permite que a Polícia Civil investigue o crime militar. Uhum. E a própria Constituição Federal que não permite que o oficial da Polícia Militar investigue o crime comum. Então, a resposta está na Constituição Federal. Me parece que é fácil resolver essa questão. Volto a dizer, né? A teoria nem sempre coincide com a prática, né? Mas está respondida a questão. Nós temos uma solução. Dá para resolver isso no caso concreto. E dá para responder batendo de volta, porque se há hoje a previsão na lei de abuso de autoridade que só o fato de instaurar o inquérito sabendo que não é competente, que é ilegal, né? A lei de abuso de autoridade é mais uma ferramenta aí nesse raciocínio, né? Sim, com certeza. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito de... Porque assim, quando a pessoa perde ela é responsabilizada por um crime, ela também pode vir a perder o seu cargo, o seu posto, o seu né, o praça também perde ali suas atribuições. Eu gostaria que o senhor falasse, Dr. Roth, como funciona para esse oficial perder o posto, sua patente, e o praça perder a sua graduação? Existe um procedimento específico? Qualquer crime já implica nesse rebaixamento? Tá. Conta para nós sobre isso. Esse é um dos grandes temas, né, na área do direito militar no Brasil, né, que é a questão da perda do cargo, né, por parte do militar. A Constituição Federal se preocupou com isso e estabeleceu como competência da Justiça Militar a decretação da perda do posto da patente dos oficiais e também a perda da graduação das praças, né? Então, dentro da instituição militar, você tem como se fosse uma pirâmide, né? A parte superior diz respeito à carreira de oficiais e a parte, né, mediana até a base, a carreira de praças, né? Para a gente entender bem. Então, cabe à Justiça Militar a decretação, então, da perda do cargo do militar, né, da instituição militar, seja federal ou estadual, na hipótese de prática de crimes, né, militares. Então, se o policial militar, seja ele praça oficial, se ele for condenado por um crime, uma vez que essa condenação transitou em julgado, então surge para o Ministério Público o momento de representar para a perda do cargo deste militar, seja ele oficial e seja ele praça, né? Essa é uma questão que envolve não só para os oficiais o âmbito estadual e âmbito federal. A perda da graduação ela é específica para os militares estaduais. Então ela está prevista lá no artigo 125, né, parágrafo 4º. De tal sorte que essa competência que é da Justiça Militar, ela é muito positiva porque evita, né, que desvios, que abusos por parte do militar ocorram e ele fique impune. Veja, um desvio de conduta do militar, né, como já dissemos anteriormente, inclusive no encontro anterior, ele pode suscitar a prisão, o recolhimento desse militar ao presídio. Processos no âmbito administrativo, disciplinar e no criminal também. E, igualmente, a perda do cargo público. Então, veja, é uma sequência de fatos que... Né, que é uma demissão. Perda do cargo é uma demissão. Para a gente verificar como o rigor da legislação é grande em relação ao militar, né? Basicamente é isso. Agora, a gente também tem que separar, dentro dessa abordagem de perda da graduação, do posto, enfim, a competência que é exclusiva da área do executivo, da própria instituição militar. Então, ela pode, né, para os seus integrantes, praças,
mediante um processo regular, seja aí o militar estável ou não estável, né, ela instaurar um processo demissório. Então, isso ocorre independentemente de providências que vão ocorrer no âmbito criminal. Além disso, o senhor falou no caso de condenação para ele ser expulso, né? Para ele sofrer esse procedimento. Mas, e no caso de absolvição, mas por insuficiência de prova, também pode ter essa repercussão? Então, vamos responder na prática aí. Se o militar sofrer um processo e foi absolvido, ele não vai perder nem a graduação nem o posto de patente pela justiça militar. Porque a condição para a perda do posto da patente e da graduação é ele ser condenado num crime transitado e julgado. Então nós já resolvemos a questão. Agora, você pode ter, e aí é algo que corre paralelo, né, uma conduta que pode resultar numa absolvição criminal, mas que a instituição militar reputou como grave, e ele vai perder o cargo público com base no regulamento disciplinar. Isso a gente vê muito, que é o denominado processo regular, o conselho de disciplina, o PAD, etc. Tal, né? O doutor Felipe atua muito, ele vai ter mais propriedade em falar isso. Onde vigora isso muito mais a questão de valores. Ao praça, né? Certo. Isso, para o oficial, até pela sua condição constitucional, né, igualitária, né, na instituição militar federal e estadual, né, ele sempre vai se submeter a um processo de dupla fase, né, que começa na instituição militar e que ele acaba no Poder Judiciário Militar, seja no STM, Superior Tribunal Militar, na JMU, ou no TJM, nos 3 estados aí, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou no TJ, nos estados que não têm o 2º grau. Tal. É uma questão mais complexa, né? Mas por isso que a pergunta ela não pode ser respondida assim, de maneira muito simples, né? Ela tem essa complexidade aí. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. O direito militar é diferente de todos os outros direitos, então é por isso mesmo que a gente diz, não se aventure sem um conhecimento, né? Como que é? Não entra não, se não for profissional não entra não, né? Não tem as manhas, não entra não. Exatamente. Felipe, já estamos caminhando já para o final, mas antes eu gostaria de saber, já teve algum caso de direito militar, crime militar que você recusou? Falou, não, isso não consigo atender? Já me perguntaram isso outras vezes, não? É o seguinte, né? Principalmente por eu ter vindo da corregedoria, o pessoal acha que o direito ele é variável, né? Tem o direito da acusação, tem o direito da defesa. Respondendo objetivamente, não. O direito é uno. Então, assim, você consegue vir uma situação que você moralmente até não concorda, que você vê algumas situações erradas, mas você vai buscar o quê? A adequação daquela conduta com o justo.
né? Então, você sendo da acusação, a acusação vai colocar todas as informações para colocar o cara para ir para cadeira elétrica. A defesa vai tentar abrandar e falar, olha, ele errou, mas não foi bem assim. O pessoal acha que quando você atua no direito penal e no direito penal militar, você só busca a absolvição. Isso não é verdade. Você busca uma conduta justa pelo que foi provado no processo. Se foi provado isso, você tem que ser o primeiro a falar para o seu cliente, né? Olha, o seu caso não é de absolvição, mas realmente, aqui não é uma tentativa de homicídio, aqui é uma lesão corporal. Então você tenta adequar com o justo. E você tem que ser muito franco, você tem que ser muito honesto. E eu sou muito honesto com o meu cliente, nunca deixei de atuar em nenhuma situação que chegou até mim, porque eu realmente sou justo. Ó, a minha linha seria essa. Se ele não concordar, ele quiser um outro profissional que busque a absolvição a qualquer custo, ele é livre para fazer isso. Perfeito. Professor Roth, finalizando aqui uma última pergunta. 30 anos de magistratura, 35 anos dando aula, 30 anos exclusivo para o direito militar, quase 50 anos aí de serviço público. Daqui a um mês. Quantos livros já escritos? O senhor vai falar depois. A minha pergunta é, qual é o próximo passo? O que o futuro espera aí do Roth? Olha, eu diria o seguinte, o futuro está com Deus, né? Amém. Então, não sabemos aí o que virá. Mas eu me sinto extremamente realizado, né? Por ter completado 30 anos de magistratura, né? Depois de ter ficado praticamente 20 anos na Polícia Militar, né? Eu sou capitão da reserva da Polícia Militar, e afora a nobreza do cargo, né? A complexidade do cargo de ser magistrado, né? Eu também sou professor, né? Sou professor aqui na Escola Paulista de Direito, nós estamos aí fazendo esse podcast aqui na própria EPD, né? Sou professor na Academia do Barro Branco, né? Afora isso, escrevo constantemente artigos sobre direito militar. Hoje já tenho mais de 130 artigos publicados no Brasil, né? Temos um juntos. Escrevemos juntos, exatamente. Temos artigos aí juntos. Hoje, né, palestras, eu já fui convidado por quase todos os estados aí, alguns, várias vezes inclusive, já passam de 210 palestras no Brasil. Então, você me pergunta qual o próximo passo? Não sei, eu acho que Deus, né, vai delimitar aí a nossa atuação, né? De nossa parte, né, como eu falei, nós fazemos o que gostamos de fazer, né? Eu acho que essa questão é muito importante, né? Você fazer o que você gosta, porque daí você vence uma série de obstáculos, né? Como é que você consegue num tempo diminuto fazer tanta coisa, né? Então me parece que é isso, né? Mas eu agradeço aí a essa lembrança, né? Acabo sendo conhecido no Brasil todo, né, pelas atividades que eu realizo, né? Então, isso é muito dignificante porque eu construo, trago inovação a esse ambiente. Eu posso dizer que em 30 anos de atuação na Justiça Militar, né, eu contribuí, modifiquei, inovei muito, né? E diria o seguinte, estou inovando, né? Porque não parei, né? Não é aquela coisa que, né, olha, você parou faz um ano, tal, não. É uma coisa natural e prazerosa, né? Prazerosa. Professor, já que o senhor falou das aulas, conclui para nós dizendo um pouco mais sobre a pós-graduação aqui da EPD, se está com matrícula aberta, qual que é presencial, Sim. De quando em quanto? Nós estamos num momento importante, né? Porque nós estamos aí aguardando as matrículas, então esse é um momento bacana para aquele que é interessado, né? Concluiu a sua graduação, quer fazer uma pós-graduação, quer se especializar na área do direito militar, né? O que é um nicho, né? Veja, a própria OAB tem as comissões de direito militar, veja, é tão importante que a OAB tem as comissões de direito militar. Então o momento é esse, né? A característica do curso aqui na Escola Paulista de Direito, né, é ela ser um curso quinzenalmente realizado aos sábados. Então é um curso que acaba sendo suave, né? Os encontros aí é presencial. Né? Tem um corpo docente aí espetacular, né? A qualidade do ensino, vocês podem dizer, né? Tanto o doutor Felipe como também o próprio professor Renan, é de altíssimo nível, de excelência, né? Então
é uma ótima opção para aquele que está desejando fazer uma especialização aí, né? Tão buscada, né? Por aquele que conclui um curso de direito, uma graduação, ou mesmo aquele que já concluiu há tanto tempo, né? Um advogado e que queira aí abrir, né? Abrir aí uma nova frente aí no seu escritório profissional, o direito militar é uma ótima opção. Professor, o senhor pode já se despedir, que depois eu passo a palavra para o Felipe também fazer as mesmas honras. Eu aproveito então, né, agradecendo o convite aqui do nosso Direito Ilustrado, um programa aí com uma audiência aí, muito grande, né? Agradecer ao professor Renan Fará, né, nosso amigo aí, pela oportunidade, né, que nós tivemos aí de conversar sobre o direito militar, sobre a justiça militar, sobre a polícia militar, e parabenizar aí também pela iniciativa, a escolha do tema e dos convidados, o Dr. Felipe, aqui nosso amigo também, né, ex-aluno, né? O ex-aluno acaba sendo amigo do professor e, né, nós abrimos aí uma frente muito bonita aí. E, enfim, né, estou à disposição aí, tendo outra oportunidade, me coloco à disposição para a gente bater um papo aí também, né, novamente. Perfeito. Felipe, pode se despedir, por favor. Primeiramente falando, né, ex-aluno 2 vezes, né? Eu fui ex-aluno do senhor lá na Academia do Barro Branco, era uma pequena formiguinha lá no meio, e depois na Escola Paulista de Direito. Agradecer também ao Dr. Renan pela essa oportunidade. É uma honra ladear esse podcast com vossas excelências. Realmente um prazer, é uma honra. Agradeço o convite, agradeço a presença e o estima do Dr. Roth. E me coloco à disposição também para falar mais sobre direito militar. É muito importante trazer esse tema que é desconhecido até para o operador do direito. Então essa oportunidade que você criou aí é muito importante para o Brasil como um todo entender um pouco mais dessa ciência especializada. Obrigado. Eu quero concluir dizendo uma história bem rápida sobre a régua de 24 polegadas. É um instrumento da construção civil que eu e algumas pessoas aplicam à sua vida pessoal. A régua de 24 polegadas ela é dividida em 3 partes, de 8 horas, de 8 partes iguais, né? 8 polegadas. Mas ela aplicando ao nosso dia a dia, a gente pensa nas 24 horas do dia. E as 24 horas do dia, dividido em 3 terços, vão ser 8 horas da qual você deve dormir, 8 horas da qual você dedica ao seu trabalho, e as outras 8 horas, esse terceiro terço de 8 horas, é o que determina quem você vai ser. O que você vai fazer com as 8 horas de sobra? Vai dedicar ao esporte, vai dedicar à família, vai dedicar a escrever um livro, vai dedicar a fazer uma palestra, montar um curso, fazer um projeto, porque a gente fica muito ocupado com o que é emergente, urgente e esquece aquilo que é importante. Então, eu vejo que a carreira que o Dr. Roth construiu e da qual eu miro como uma mentoria, né, me mentora nessa forma, é aproveitar esse restinho de dia que o magistrado tem, como que não deve ser nem um pouco tranquilo, né, e ainda constrói algo a mais, constrói algo que é conhecido no Brasil todo e que é isso que mostra, que diferencia o ser humano médio do ser humano alto. Então, a gente tem que buscar ver exemplos assim e seguir também a mesma caminhada. É com essas palavras que eu agradeço o Dr. Roth ter aceitado o convite de participar do podcast, ele que acompanha de perto os trabalhos que a gente faz e precisávamos coroar esse episódio vindo aqui, fazendo aqui no coração do direito militar para mim, né, na verdade, da academia do direito militar para mim foi aqui. E também não podia deixar de convidar também o Felipe, que eu conheci ele antes mesmo de conhecer pessoalmente. Ele conheceu o professor da pós pelas redes sociais e eu conheci o aluno também. Recebi de cliente meu vídeo dele. Então, também para mim é uma pessoa que eu admiro muito. Sei que sucesso no futuro vai ser brilhante. E encerro assim o nosso podcast duplo, né? Então, foi dividido em 2 partes. A gente trabalhou bastante temas mais complexos. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer de forma digerível, de forma a entender por completo. Agradeço a sua oitiva, a sua audiência até aqui esse momento. Meus queridos ilustres, nos vemos na próximo dia. Um abraço.
Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing, nosso querido Leonardo Lamerão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá,
e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então, é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.